Bom, pessoal, vou falar com vocês, certo, sobre a questão da nova república, certo, que ocorreu no Brasil a partir de 1985. Com a questão das novas eleições, mesmo ainda de forma indireta, certo, quem é eleito nesse período, pós ditadura militar, pós-regime, é Tancredo Neves, certo? E aí, Tancredo Neves, ele acaba que, no curto prazo, falecendo, e quem assume no lugar dele é o vice, no caso que era José Sarney, certo? Que anteriormente era ligado ao Arena, certo? Ao partido que fazia parte dos militares. E aí vai passando o tempo e muitas pessoas ficam com aquela incerteza, certo? Porque é uma nova república, mas ainda com a questão de um ex-presidente, né? Um ex-colaborador, no caso, que fazia parte dessa questão ainda do regime militar, certo? E ocorre também a Assembleia Constituinte, certo? Que o mandato de Sarney foi extremamente conturbado. Vários ministros tinham sido aliados da ditadura, assim como o presidente, certo? E na questão da economia, há uma crise, uma verdadeira confusão social, com diversas mobilizações, certo? Pelo país. E Sarney fez o uso, no caso da autoridade, certo? Para justamente conseguir um pouco controlar, certo, essa situação, usando justamente dispositivos legais, certo? Que tinham sido justamente, essa questão tinha sido abolida, certo, no fim do regime militar. Do ponto de vista político, o processo, o seu governo manteve uma relação clientelista, certo? E essa relação os parlamentares, certo, de negociações, certo? Negociando cargos, liberando verbas, concedendo emissoras de rádio, TV em troca de apoio, certo? E assim o presidente ele conseguiu aprovar a polêmica extensão do seu mandato, certo? Prorrogando em mais um ano. E aí o próprio Sarney, ele vai sendo acusado, tem a questão da CPI, certo? A Comissão Parlamentar de Inquérito também é instaurada para investigar, né, a questão do governo dele. Na economia, o governo foi marcado pela questão da inflação, né, que a inflação ela começa a ficar descontrolada por problemas das contas públicas, pela moratória, certo, do FMI, e por planos que tentaram resolver os desajustes econômicos, certo? No total foram 4. Teve o Cruzado, o 2, o Brenser, o plano no caso Verão, e com eles o Brasil mudou de moeda. Só nesse período 2 vezes, certo? Mudou a questão da moeda, devido a essa questão que a inflação estava descontrolada. Para tentar sanar, eles tentaram modificar a questão monetária, a moeda, certo? E aí, passando esse período, tem a questão do plano, a questão do Cruzeiro, a questão para o Cruzado também modificado, Cruzado novo. E apesar de algum sucesso inicial, todos foram fracassados, certo? Em 1987 a inflação era de 20% ao mês. E muitas pessoas economicamente não aguentavam, certo? Ia no supermercado uma semana, era um valor, na outra semana com poucos dias já subia já o valor das coisas, certo? E o Congresso Nacional foi transformado em Assembleia Constituinte. Os parlamentares eleitos em 86 ficaram responsáveis por elaborar justamente uma nova Constituição. Que aí a gente vê a questão da Constituição de 1988, certo? Essa nova Constituição, aprovada 2 anos depois de um processo, no caso, democrático, em que a sociedade ela termina organizada, certo? E pode apresentar sugestões. Foram 120 no total, certo? E aí, esse período ele é um pouco conturbado, certo? Porque ocorre de 1985 até a questão dessa nova Constituição. Aconteceram todos esses processos, certo?